pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís, sejam todas e todos bem-vindos a este canal. E hoje, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma disciplina específica do campo de serviço social. O que é o serviço social, gente? De uma forma bem resumida, ele é uma profissão que no Brasil ele vai surgir a partir da década de 1930, né? E aí ele surge com a necessidade de estar intervindo dentro da realidade social de homens e mulheres que, por consequência da sociedade capitalista, eles não conseguem se inserir no mercado de trabalho e, por não se inserir no mercado de trabalho, eles não conseguem a renda ou os recursos possíveis para que eles possam ter a própria sobrevivência. E, por conta disso, acabam tendo como consequências a vulnerabilidade social e o risco social e aí, consequentemente, tendo em suas vidas diversas expressões da questão social. O que são essas questões sociais, por exemplo? O desemprego, a violência, a situação, pessoas em situação de rua, menores no mercado de trabalho, né? Trabalho da menoridade no trabalho. Todas essas expressões que vão acabar vulnerabilizando cada vez mais as pessoas. E aí, para intervir dentro dessa realidade, é criado, por exemplo, o curso de serviço social, para estar analisando então as possibilidades de intervir dentro dessa realidade. E no Brasil ele vai surgir nessa década a partir de duas escolas que foram criadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em resumo, é mais ou menos isso, que claro, vai passar por todo um processo, desde a sua criação até a concepção de serviço social que nós temos hoje, tá? E por causa dessa mudança que o serviço social ele vai passar, que lá no começo aquela compreensão da necessidade de ajudar os necessitados, de trabalhar com a sua clientela, toda aquela questão mais de caridade, ele vai se transformando ao longo dos anos, que ao chegar na década de 1970, eles vão começar a perceber a necessidade de criar mais teorias, mais metodologias para poder intervir na realidade de cada indivíduo e realmente contribuir com a mudança de vida deles. E porque ao longo do tempo percebeu-se que isso não estava acontecendo e cada vez mais vulnerabilidade estava ocorrendo. E aí então eles começam a pesquisar mais assuntos, procurar mais teóricos, outras metodologias de intervenção. E aí com isso que se passa, né, entre outras questões que a gente pode aprofundar mais para frente, a alcançar o processo de reconceituação no serviço social. Nesse processo de reconceituação, tem-se, por exemplo, a disciplina que nós vamos trabalhar hoje, que é a disciplina de supervisão de estágio, que começa a perceber que, além de eu estudar, eu preciso ter esse conhecimento na prática e somar esses dois para intervir dentro da realidade social. Para discutir isso, então, gente, hoje eu trouxe para vocês um livro que foi escrito, né, foi organizado pela Andréa Pacheco de Mesquita, a Yolanda Guerra e o André de Menezes Gonçalves. Esses três autores, eles vão pegar um apanhado de escritos de outras pessoas, né, em conjunto com outras pessoas, e aí tá, então, criando um dicionário crítico Estágio Supervisionado em Serviço Social. Esse livro, então, ele foi publicado pela Editora Socialis no ano passado, né, o ano de 2019, e ele vai tratar, então, sobre todas essas questões relacionadas ao campo do serviço social e a importância da supervisão de estágio dentro desse contexto acadêmico, né. E aí o livro ele vai estar tratando, então, sobre a importância do referencial teórico, metodológico, crítico e dialético presente na disciplina de estágio e todo o processo do estudante, do acadêmico dentro do campo. Como assim esse referencial teórico? Ele vai estar trabalhando, então, a necessidade de compreender sobre a junção entre teoria e as metodologias que serão criadas para a intervenção na vida dos usuários dentro de uma instituição, unidade básica de saúde, de um hospital ou um projeto de intervenção. Ele vai mostrar que, para que eu possa intervir na vida das pessoas, eu preciso reconhecer quais são as teorias que me fundamentam, quais são as leis para aquele determinado espaço, qual é o contexto teórico, o que significa o termo violência, por exemplo, o que a lei fala sobre violência e quais as possibilidades de eu trabalhar com as pessoas com o tema violência. Como que eu tenho que, por exemplo, a forma com que eu vou falar sobre violência, ela tem que ter um determinado cuidado, se eu for falar com criança, se eu for falar com adolescente, se eu for falar com adulto, ou se eu for falar com idoso. Então eu preciso ter um contato, uma leitura da realidade para eu trabalhar com essas pessoas. Por isso, esse senso crítico e dialético, eu entender a realidade social e como que eu vou trabalhar e levar todo esse contexto teórico na realidade de cada usuário e usuária.
Eles também, então, vão ressaltar que o estágio, ele é um quesito obrigatório, sim, para a formação profissional. E aí, tanto no serviço social, os demais cursos profissionais. Então, ele diz que ele não é específico só do serviço social. Ele é uma necessidade de todas as profissões, saindo da academia, né, saindo da graduação. E ele vai destacar também que, assim como todo espaço cotidiano, o estágio supervisionado ele também vai carregar algumas contradições, que contradições consequentes da sociedade capitalista. Que vai ser o quê? A relação capital e trabalho e estudo. Por que isso? Porque, por exemplo, quando a gente usa o exemplo dos profissionais, nós estamos falando de profissionais que precisam lutar todos os dias para que eles tenham o seu salário, para que eles tenham um espaço de trabalho, para que eles tenham uma jornada de trabalho que em específico no serviço social. Na maioria das vezes não é respeitado, então eu teria, teoricamente, que trabalhar 30 horas, mas na maioria das vezes eu estou trabalhando 40, 60 horas, ou a questão de eu ter um piso salarial, que é uma busca grande dentro do serviço social que ainda não existem. Eu sou uma pessoa que não tem uma jornada de trabalho clara, eu não tenho um salário que possa dar a minha subsistência, e aí me dizem que eu preciso aceitar estagiários dentro do meu campo. Então, se eu mal consigo cuidar de todos os usuários, atender todos os usuários dentro do meu campo, da onde que eu vou conseguir espaço e também saúde mental para eu trabalhar mais com um estagiário, passar as minhas experiências. Então isso é um desafio muito grande para o profissional. Em relação ao estudante, esse desafio ele vai partir também da questão de trabalho, porque daí eu vou falar de um estudante que ele precisa ir para a universidade para que ele possa ter qualificação para entrar dentro do mercado de trabalho, mas para isso ele precisa trabalhar e ter dinheiro para que ele possa se manter dentro da universidade. E aí esse embate acaba sendo muito prejudicial para o aluno, porque ele tem que acabar escolhendo ou eu estudo ou eu trabalho. E como ele não tem muita escolha, ele vai tentar estudar no período da manhã, né, um exemplo, e aí à tarde, ou ele trabalha para que ele possa ter a sua subsistência, ou ele sai do trabalho e vai para o campo de estágio, porque na maioria das vezes o campo de trabalho ele não permite que você saia para fazer o seu estágio. E aí, então, isso é um embate muito grande para o aluno. E na maioria das vezes, quando ele vai buscar um estágio, ele procura optar pelo estágio remunerado, que também acaba sendo um outro problema, porque uma instituição não tem recursos para oferecer bolsas, porque o município ele não disponibiliza. Então, é um embate muito grande que acaba, então, sendo problemas tanto para o assistente social quanto para o estudante. E a relação da universidade também, que dependendo do horário ao qual ela tem o curso, ao contrário, seria, né, o estágio, e ela também não ter a possibilidade de oferecer bolsa para que os alunos possam fazer. E que ela acaba entrando, então, entre possibilidades de estágio, o próprio projeto de extensão, né. Outra questão que eles também discutem dentro do livro é sobre a questão de o estágio ele também privilegiar o pragmatismo, que é um desafio dentro do serviço social. Porque devido às ações pragmáticas e empíricas que ele vai oferecendo nas questões como a ética, como a desqualificação da teoria e da reflexão, e trabalhar e acabar fomentando aquele velho ditado de que teoria é uma coisa e prática é outra totalmente diferente. E isso ele acaba existindo por quê? Porque realmente quando a gente sai da universidade, nós vamos adentrar a prática profissional, nós temos muitos desafios, porque uma coisa é eu falar sobre direito, outra é bem diferente o direito ser concretizado. E por que isso não acontece? Porque na maioria das vezes as pessoas elas não se importam com o que a lei diz. Eu não me importo, eu não sei o que a lei fala, eu não sei como concretizar essa lei, como que a minha prática teria que ser, e eu acabo sufocando todo o meu trabalho e esquecendo qual que é a importância da teoria. E vice-versa, eu enquanto profissional dentro da academia, eu sei como tudo deveria ser, mas como colocar na prática, como que eu vou trabalhar isso realmente? Às vezes eu também não tenho essa concepção. E aí, os dois lados acabam fomentando que uma coisa é diferente do que a outra, mas que para a concretização do direito e da dignidade de vida humana, realmente elas são necessárias. Não é por acaso que o serviço social ele passa por um processo de reconceituação. Porque ele percebe, olha, só a prática não está funcionando, só a teoria também não está funcionando. Eu preciso entrar dentro do meu campo sabendo quais são as leis, como elas devem acontecer, repassar isso para o usuário, para que o usuário junto comigo lute para que os seus direitos sejam concretizados, né? Outra questão, então, que eles vão estar discutindo dentro desse livro são as razões
questões, então, de retratar a necessidade do aprimoramento profissional no campo e na supervisão de estágio. Então, ele vai mostrar que esse processo, dentro da disciplina de supervisão de estágio, ela vai mostrar que realmente a necessidade de nós sempre estarmos procurando qualificação, tanto enquanto aluno, quanto profissional, quanto professor acadêmico. Está buscando cada vez mais qualificação para a gente entender essa realidade social, de como que as coisas funcionam dentro do mundo das relações sociais, tanto no Brasil quanto no mundo, naquele município específico, para que eu possa entender qual que é a relação dos usuários com aquele bairro, com aquela comunidade, aquele município, da onde que estão vindo as verbas, se não estão vindo verbas de lugar nenhum, município, estado, governo federal, o que pode ser feito para que elas venham, por que isso está acontecendo. Ao longo do livro também, os autores eles também vão discutir sobre a supervisão de estágio e que ela vai precisar ser completa, ela não pode ser algo separado, ela precisa estar conjunto com essa concepção, teoria e prática, e ela precisa vir junto com as supervisões. Então, eu entender essa junção vai vir junto com a supervisão acadêmica, que vai ser o professor ali da universidade, que vai ser indicado pelo coordenador de estágio ou pelo professor coordenador de curso, e pelo profissional na área, né, no campo, ou no campo de estágio, ou na instituição, no hospital, que seja um assistente ou uma assistente social ativa, que vai poder, então, estar me indicando como que todo esse processo ele vai acontecer. Então, e as supervisões, principalmente, por exemplo, na academia, que vai ser construída junto com o profissional, elas precisam ocorrer, então, através de planos, projetos de estágio e supervisão, sistematização da intervenção, criação de metodologias. Como assim? Então, no exato momento que eu entro dentro do meu campo, eu tenho a possibilidade de observar qual é a realidade social daquele campo, daquele município, daquele bairro ou daquela comunidade. E aí levantar indicadores sobre qual é a característica desse lugar, do campo, como que ele foi criado, quando, qual que é a população que o usuário é dele, quem ele atende, se existe um levantamento socioeconômico das pessoas que estão aqui, e a partir disso, levantando esses indicadores sociais, eu também posso realizar um diagnóstico e buscar possibilidades de intervenção a possíveis problemáticas que existem dentro daquele campo de estágio, dentro daquela instituição. E isso vai acontecer, então, através do meu desenvolvimento do projeto de intervenção. E aí eles vão dizer que isso é extremamente importante para eu criar essa metodologia. Como assim criar metodologia? Não existe uma forma específica para eu trabalhar dentro do campo, as atribuições? Existem, mas para cada campo, para cada usuário, para cada conjuntura, a metodologia ela pode ser mais ou menos a mesma, mas não como se fosse uma receita única. Se eu errar a quantidade de fermento que eu vou colocar aqui, o bolo vai... Não, porque cada realidade vai necessitar de uma intervenção diferente, de um olhar diferente. Eu vou falar sobre violência em todos os campos, mas a forma com que eu vou falar precisa ser totalmente diferente. Eu preciso ter esse jogo de cintura baseado na teoria para que eu possa falar. Por que eu tenho que falar de violência de uma forma um pouco mais tranquila, de uma forma mais didática, de uma forma mais animada, com crianças e adolescentes? Como que eu levo brincadeiras para trabalhar com criança e para que ela entenda que certas brincadeiras é violência ou que o bullying não é uma coisa muito ruim. Então, assim, como que eu vou falar sobre isso? E como que eu vou falar para uma idosa que cuidou dos seus filhos a vida inteira, que dedicou a vida toda para cuidar dos seus filhos e informar para ela que ela emprestar o cartão de crédito para o filho dela e todo final de mês ela não ter dinheiro para comprar remédio é uma violência patrimonial. Então, como é que eu vou falar esse tipo de coisa se eu não tiver uma teoria que me baseie? Como é que eu vou falar isso com as pessoas se eu não tiver uma compreensão de quem é essa mulher, qual é a realidade dessa mulher e como que é o diálogo que eu vou estar construindo junto com ela? Ou aqui. Além disso também, os autores eles vão falar então que o estágio ele vai estar permitindo então a sistematização de diferentes dimensões da profissão. Também a necessidade de aprimoramento permanente da formação continuada que nós já falamos, para estar qualificando então os serviços de atendimento e compreendendo que também o estágio ele vai apresentar questões de ordem didáticas, pedagógicas e políticas que precisam ser debatidas. Então, a relação das metodologias que eu utilizo para estar trabalhando com os meus usuários, pedagógicas pela
toda a questão de realmente como as práticas que eu vou criando, a minha escuta qualificada, o meu grupo focal e também a relação política, porque eu não posso deixar por fora que falar sobre direito também é falar sobre política, falar sobre as relações de conjuntura no Brasil, no mundo, quem é o presidente da vila, qual é a relação que ele tem com o direito lá para acessar a qualidade de vida daquela região, o prefeito, quais são os recursos que está indo para a área da assistência social ou por que não está indo esses recursos. Será que é responsabilidade só aqui enquanto prefeito? Ou será que vem do Estado? Será que vem do governo federal? Eu preciso entender essas relações também e que tudo isso está envolvido dentro de mim enquanto estudante no curso, independente do curso que eu esteja, e aqui em específico serviço social. Aí eles também ressaltam, sempre eles trazem mesmo essa questão de que é um desafio que a gente precisa superar, que não pode existir diferença entre prática e teoria, elas precisam estar trabalhando em conjunto. Aí ele traz um exemplo que é o Rosa, ele traz uma citação deles, por exemplo, que o real, ele não está na saída nem na chegada, ele se apresenta pra gente, no meio. Isso significa que não é eu entrando e já vou entender a realidade dos usuários daquele campo, e nem quando eu estiver saindo, é dentro da minha intervenção, dentro do meio, dentro do meu levantamento de diagnóstico, meu levantamento dos indicadores e a criação do diagnóstico, que eu vou entender qual é a realidade deles e como que eu posso intervir nessa realidade para uma mudança social. E sempre lembrando que trabalhar direitos, intervenção para que os direitos sejam concretizados, significa trabalhar para que meus próprios direitos sejam concretizados, porque é um vai e volta nessa realidade, isso a gente não pode negar. Ele também fala que o estágio, que o estágio ele é o loco das atividades e das ações desenvolvidas, que vai ocorrer na instituição, hospital, CRES, ou também na extensão, e isso vai seguir através de uma lei federal, que é a Lei 11.788 do ano de 2008, que vai então regulamentar todas as áreas de conhecimento. E eles vão falar que a partir dessa lei que é possível estar definindo então que o campo de estágio, quer seja na instituição, quer seja na extensão, ele vai ser aquele que vai disponibilizar o recebimento de estudantes de estágio e que legalmente eles vão então poder apresentar para o aluno então durante esse processo, enquanto aluno em instituições, relatórios, uns relatórios no mínimo semestralmente, as atividades desenvolvidas, oferta de seguro contra acidentes para estudantes em estágio e supervisão acadêmica. O que significa tudo isso, então? Para que o estágio ele seja, então, compreendido como estágio, ele precisa, então, ter essa relação da instituição ou o campo ou projeto de extensão, recebendo esses estagiários dentro do projeto ou da instituição. Precisa ter profissionais que possam acompanhar esse estagiário, profissionais formados em serviço social e ativos. Ele precisa ter um professor na academia que o acompanhe também e faça supervisões. Ele precisa construir, então, esse plano e projeto de estágio, que vai ser acompanhado através desses relatórios, e também ele precisa ter um seguro contra acidentes. Esse seguro, na maioria das vezes, o que também é um dificultador, ou ele é pago pela instituição, em alguns casos, ou então ele é pago pelo próprio aluno. Então, o próprio aluno tem que buscar lá dentro da internet, existem alguns seguros mais em conta, daí ele mesmo vai lá, paga o seguro para que ele possa estar fazendo esse estágio. Também, os autores eles vão falar que no serviço social, o estágio ele deve estar almejando, então, a afirmação e a garantia indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Que significa, então, eu entrar dentro do meu campo, eu entender essa realidade social do lugar onde estou, as complexidades que ele possa oferecer, eu realizar pesquisa sobre isso e eu intervir dentro dessa realidade. E intervindo nela com o objetivo de defesa do projeto ético-político. Entender que nós, enquanto assistentes sociais, enquanto estudantes de serviço social, nosso principal objetivo é a defesa intransigente dos direitos da pessoa, independente de quem são essas pessoas. E aí, também deve estar seguindo o estágio, então, dentro do serviço social, ele deve seguir a Política Nacional de Estágio, que é o PNE, e a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, que é a ABEPS, e que ambas, então, juntas vão estar prevendo a exigência, por exemplo, que eles sempre, toda hora, eles falam da presença de 2 profissionais assistentes sociais para estar acompanhando no campo e na academia. Os autores também vão repassar como que o estágio é aberto. Então, eles vão comentar que descrever, que o estágio, para ele ser aberto, ele precisa ser um acordo entre a universidade e a instituição, e aí, eles tendo esse acordo, eles vão assinar um convênio, e aí a instituição podendo oferecer espaço para que o estagiário possa
estar aprendendo, que ele possa oferecer um profissional específico e formado em serviço social para estar acompanhando, ele conseguir oferecer o máximo possível do sigilo profissional para que tenha esse processo de aprendizado, eles podem então firmar um acordo. O que também é um desafio muito grande, porque na maioria das vezes a gente sabe que existe sim a lei, né, a lei profissional do serviço social 6.662 de 93, que vai dizer que a gente precisa de todas essas organizações, um espaço para trabalhar a respeito do sigilo profissional, mas que na maioria das vezes mal se tem uma sala para que você tenha o seu social possa trabalhar, ou ele tem que dividir com outros profissionais de serviço social, ou com outros profissionais que não são, nem sabem o que é o campo, né, dividindo com psicólogo, com outras pessoas que não deveria, para trabalhar realmente o que a lei nos indica. Mas, pelo menos o básico do básico, a instituição precisa oferecer. Pelo menos está na lei que ela deveria estar oferecendo isso, né? Eles também vão falar que, então, se para abrir o campo de estágio precisa fazer esse acordo, esse convênio, para que o campo também feche, precisa também realizar uma conversa, uma reunião entre o responsável do campo e da instituição acadêmica, né, para entender o porquê que tem que fechar. E aí eles chegando nos mais possíveis acordos e realmente não tiver como forma de deixar o campo aberto, olha, eu não posso mais receber estagiário porque eu não tenho tempo para estar atendendo, ou porque a instituição não quer mais, ou vocês não podem mais estar recebendo estagiário porque houve uma denúncia de quebra de sigilo, houve uma denúncia de alguma coisa ética, vocês não podem estar recebendo. Não houve acordo para que possa mudar isso. Aí o campo de estágio é fechado. Mas na maioria das vezes é sempre buscado o máximo possível de acordo para que isso não aconteça. Na extensão, pode existir estágio? Pode. Aí eles mostram também que sobre o estágio na extensão, eles vão explicar que é possível realizar o estágio lá através dessa construção crítica de conhecimento, do retorno da interlocução da universidade com a sociedade, através das assessorias aos profissionais, às instituições, aos movimentos sociais, assessorias tipo exemplos de campos de extensão que funcionam como estágio na GESPs, núcleos de prática jurídica, são campos assim, campos de atendimento a Maria da Penha, todos esses campos de projetos de extensão possibilitam sim a contratação, né, a aceitação de estagiários. E eles sempre mostram que tudo nessa concepção de ensino, pesquisa e extensão e retorno dos alunos com projetos de intervenção para a sociedade. Entendendo que, por exemplo, uma universidade pública, nós estamos aqui estudando enquanto alunos, tranquilo, não pagando, mensalidades por enquanto, né? E então a gente tem que retornar isso para a sociedade, porque a gente só tá aqui porque eles pagam impostos. Do mesmo jeito que o médico lá paga imposto, até a pessoa ali que coleta papelão, coleta reciclagem, os dois pagam impostos para que os alunos eles possam ter uma universidade pública. Que apesar de que na maioria das vezes entra mais os filhos do médico do que os filhos dos catadores, mas ambos pagam, na maioria das vezes também o catador paga mais imposto que ele, mas tudo bem, né? Ou não. E aí, então, ambos eles pagam, então a gente tem que responder para essas pessoas de formas que possa alguma coisa contribuir com a vida deles. Por isso, a necessidade de trabalhar esses projetos que leve mudança social através de conhecimento do que é lei, do que é violência, onde que eu posso procurar equipamentos de proteção, o que são o saneamento básico, a área de saúde. Então, todas as profissões, independente, não é só o serviço social, a gente tem que corresponder para a sociedade com uma forma de agradecimento pelos impostos e por nós termos uma universidade pública. Então, é esse jogo de contramão. Eles vão destacar outros dificultadores do estágio, que é o desemprego e o medo do desemprego, né? E eles também vão falar que, presente na nossa lei, nosso Código de Ética da Profissão do Serviço Social, que é a Lei 8.662, de 93, vai estar presente também essa necessidade de compreensão da realidade e de mecanismo e meios para que o aluno possa estudar da melhor forma possível no artigo 4º e 5º, que eles vão falar, então, que para que o estágio ocorra, ele precisa ter a produção de planos e programas de intervenção, eles precisam ter uma dimensão e compreensão da análise crítica e da presença de profissionais formados e ativos em serviço social para que eles possam ser acompanhados, né? E aí sempre eles destacam essa necessidade de um olhar crítico da realidade social e entender que isso é um avanço, só que precisa ser sempre trabalhado, porque se eu não trabalho, eu esqueço, eu não entendo por que eu preciso do olhar crítico, por que eu preciso entender que a nossa profissão busca essa defesa intransigente dos direitos da pessoa.
Ao longo do livro, então, ele vai estar esmiuçando, junto com outros autores, então, alguns detalhes específicos para que a gente entenda, então, todo o campo e toda a dimensão do serviço social e a supervisão de estágio. Então, ele vai falar o que é o Código de Ética do Serviço Social, a lei de regulamentação da profissão, o que significa projeto ético-político, o que significa mais esmiuçado a supervisão de estágio e todos esses movimentos. Então, assim, esse livro é um livro bem interessante, não é um livro comprido, é um livro curto. Cada sessão para discutir código de ética, eles são bem curtinhos, então não é um livro pesado para se ler. Então, eu super indico esse livro, acredito que ele realmente pode contribuir tanto para o professor na hora de supervisão, quanto para o profissional na hora de acompanhamento do aluno, e também para o aluno, estudantes e graduandos, né? Para entender, então, por que é tão importante e na hora de a gente fazer o projeto de citação, tá citando aí esse livro que pode ajudar muito. Então, por hoje era isso. Se caso vocês tenham alguma dúvida, penso assim, eu gostaria que aprofundasse mais esse tema, deixe os seus comentários então. Agradeço desde já. Não esqueça, se você não é inscrito, se inscrever nesse canal, por favor. E aí, deixar o seu like, seus comentários. E muito obrigada a todas e a todas por estarem aqui até o final. Até mais, pessoal. E a gente se vê na próxima.